Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Nessa tarde com Cristo, quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está em Efésios capítulo 4. Efésios 4, nós leremos do 11 até o 16. Efésios 4, do 11 ao 16. Diz o seguinte a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu, Cristo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta aos Efésios, está nos dando algumas recomendações ao povo de Éfeso sobre o santo ministério que eles deveriam desempenhar e como esse ministério ele é baseado em serviço às pessoas, serviço à obra de Deus e glorificação de Deus, glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele destaca no versículo 11 que Jesus concede apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No versículo 12 ele vai dizer que ele concede isso para aperfeiçoar os santos e para o desempenho do serviço. Ou seja, todo ministério que existe na igreja, ele cita aqui 5 ministérios, não é? Nós não vamos entrar aqui especificamente em cada um deles, mas desses 5 ministérios que ele cita, todos eles têm 2 finalidades: aperfeiçoamento dos santos e serviço. Esse segundo serviço é por conta do primeiro. O serviço é o aperfeiçoar dos santos. E para edificação do corpo de Cristo. Portanto, todo ministério que existe na igreja, todo trabalho a ser realizado na igreja, ele precisa ter essas finalidades, não é? Aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. No versículo 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Perceba, essa expressão unidade da fé, ela é usada constantemente no Novo Testamento. Por que ela é usada? Porque existia naquele tempo, assim como existe até hoje, uma falta de unidade na questão da fé. Existiam doutrinas, já naquela época, doutrinas heréticas, que, por exemplo, em 1 João, as epístolas de João destacam isso, que acreditavam que Jesus não tinha vindo em carne. E o apóstolo João, inclusive, na sua carta, ele explica que dizer que Jesus não veio em carne é uma expressão de heresia, de anticristo, E nós temos outras doutrinas que percorrem até o dia de hoje, que também são anticristãs, Toda doutrina, toda fé que ela é baseada no homem, que ela é antropocêntrica, ao invés de teocêntrica, é uma heresia, é uma doutrina errada, é um desvio da fé. Toda fé que se baseia em Cristo, ela precisa ser cristocêntrica, centrada na mensagem de Cristo, da mensagem da palavra e da Bíblia. Tudo aquilo que foge disso, tudo aquilo que vai para discurso motivacional, apelo emocionalista,
outras doutrinas extra-bíblicas, que estão fora da palavra, que não creem no testemunho de Jesus como nós conhecemos no Evangelho, que ele veio em carne, como também está descrito lá no Credo Apostólico. Tudo isso é considerado falta de unidade com a fé. Então ele diz que o serviço dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, todos esses pastores, todos esses eles precisam servir a esse propósito. Precisam servir a esse propósito de unir a fé do povo. Unir a fé do povo. Aliás, o professor Livingston vai publicar aí para os irmãos grupos de estudo que nós pretendemos realizar. Não sei se eu estou dando algum spoiler aqui, né, professor, mas grupos de estudo que nós vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia, história da igreja, estrutura e organização dos cânones, constituição da igreja, credo social. É muito importante que você participe, o professor vai dar as diretrizes e os detalhes sobre isso, não é? Mas todo serviço, ele precisa ser baseado nisso, para que todos cheguem na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, tomem muito cuidado quando a gente fala sobre cada um crê de um jeito. Esse crer cada um de um jeito precisa ser observado, porque toda doutrina que é cristocêntrica, ela precisa ser firmada na palavra, no testemunho de Jesus. Ela precisa estar na Bíblia, ela precisa ser bíblica e atestada, como já foi atestado, que esse cânon bíblico aqui, decidido em concílio, é a palavra de Deus. Então tome muito cuidado com cada um crer de um jeito, porque isso vai contra a ideia de unidade de fé. Nas questões que são essenciais à fé, primordiais, nós precisamos ter um consenso, precisamos ter uma unidade. Nós não podemos ter vários tipos de pensamento. Sobre assuntos menores, a gente pode até ter algumas outras ideias, não é? Sobre alguns outros assuntos. Mas sobre a fé no Cristo e no testemunho de Jesus, a nossa fé precisa ser uma só. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, versículo 13, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí, olha o versículo 14, eu quero dar um destaque aqui. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Eu quero destacar, amados irmãos e irmãs, tomem muito cuidado com o que você tem visto na internet. Às vezes a gente passeia na internet procurando estudos, pregações, e a gente acha cada coisa absurda que, como diz o ditado popular, não está no gibi. São heresias tremendas, grandíssimas, perigosíssimas, e que são pregadas com a maior naturalidade e facilidade. É evidente que eu não vou ter tempo para explanar isso aqui, mas que nós viemos a tomar muito cuidado com esses ventos que surgem, com esses modismos que surgem, com essas grandes roupagens que às vezes surgem no nosso meio, as grandes modas dos grandes cantores e influenciadores gospel, que parecem que são avivamento, parecem que são novidade, parece que são direção de Deus, mas na verdade não são. A maioria das vezes, elas nos desviam da mensagem de Cristo, centram a mensagem no homem, deixam de tratar assuntos que são pertinentes à fé, às vezes deixam de falar de arrependimento, de reforma de conduta, de santidade, deixam de dar nome aos pecados. Isso tudo é perigoso para a nossa fé. E aí o apóstolo Paulo nos recomenda, nós precisamos estar com a nossa unidade da fé em Cristo, nós precisamos estar firmados em Jesus, para que nós não sejamos como meninos, ele destaca isso, como crianças, como pessoas imaturas. Nós não sejamos levados por qualquer vento que sopra por aí e põe o nome de Evangelho de Jesus Cristo. Então ele diz, a gente alcança essa maturidade do versículo 15,
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E aí eu quero fazer um apelo aqui aos irmãos. No versículo 14 ainda, no final, ele diz que é vento de doutrina, artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Perceba, às vezes, aquele que está pregando uma doutrina errada, ele não tem essa intenção. Não é que ele seja uma pessoa mal intencionada. No entanto, ele acha que ele pode, nas verdades espirituais, introduzir os conceitos humanos e terrenos que ele tem. A justiça dos homens, as verdades humanas, os pensamentos puramente humanos, carnais, e pensa que isso cabe na mensagem do Evangelho. Então, às vezes, essa astúcia e essa artimanha de homens não é necessariamente um erro induzido. Às vezes é, mas tem vezes que pode não ser um erro induzido, mas é uma falta de observância e de instrução para que a mensagem seja sempre firmada em Cristo, para que sempre anuncie o Evangelho e esteja lá, arrependimento, né, reforma de conduta, santidade, como já foi inclusive o tema da nossa região aí, proclamado pelo nosso bispo. Então ele diz no versículo 15, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, ele está falando, corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, pelo ministério dos apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja, quando ela caminha unida, a igreja, quando ela caminha em uma só fé, a igreja, quando ela está junta e unida pela terceira dobra do cordão, que é Cristo, quando ela está unida em amor, na sã doutrina, na palavra de Deus, nos princípios de Deus, do Evangelho, dos mandamentos, ela cresce, ela se edifica, ela se fortalece para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, meus queridos, minhas queridas, nessa tarde com Cristo, nessa oração da hora nona, que a gente possa seguir essa verdade em amor, que nós possamos dar ouvidos a nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos mestres. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis como igreja, estamos vivendo tempos difíceis socialmente com essa pandemia, mas, amados, creiam que quando nós estamos fazendo aquilo que Deus manda, Ele vai nos recompensar. Ele nos recompensa, Ele nos edifica, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Creiam que se nós clamarmos a Deus, se nós continuarmos buscando a Ele, se nós não abandonarmos os princípios e a sã doutrina, nós vamos ser fortalecidos, edificados e consolidados pelo Senhor. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que, embora confinadas, estão vendo os milagres de Deus. E eu sou um. Eu tenho visto muitos milagres de Deus. Vocês sabem que eu estou com uma esposa grávida em casa. Graças a Deus a gravidez está indo tudo bem. Em breve nosso menino vai nascer. E nós estamos felizes, porque embora eu esteja muito triste com o número de mortes que essa doença tem causado e com o aparente desdém, né, que muitas pessoas conduzem esse momento de pandemia, né, irresponsabilidade, eu não tenho visto a pandemia passar, né? Deus tem nos sustentado poderosamente, que essa certeza, que esse derramar de Deus, que essa unção seja sobre a tua vida também, meu irmão, minha irmã, querido e querida da Igreja Metodista Jardim Oceânico. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma excelente tarde de oração, sempre lembrando de orar pelos enfermos, por aqueles que trabalham na área de saúde, por todos os pobres, pelos oprimidos, pelos órfãos, pelas viúvas e por todos aqueles que necessitam do consolo e do renovo do Espírito Santo de Deus, aqueles que perderam seus familiares, que você possa ser instrumento de Deus para que
a oração e o consolo do Senhor chegue a esses corações. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, eis aqui a Tua palavra, nós Te louvamos por ela. Pedimos, ó Pai, nessa hora, sobre todos aqueles que estão enfermos, todos os profissionais de saúde, todos os que têm se exposto para abençoar nossas vidas. Oramos, ó Pai, pela nossa liderança, bispos, governantes, autoridades constituídas que sejam conduzidas por Deus, que sejam, ó Pai, ministradas pelo Senhor. Oramos, ó Pai, por todos os membros da nossa igreja, que o Senhor os preserve em saúde, graça, familiares, e que nós tenhamos, ó Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Nós Te louvamos por tudo, ó Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima tarde com Cristo em nome de Jesus.